Quarteto Fantástico por Mark Millar e Bryan Hitch. Esse aqui é um ônibus publicado aqui no Brasil pela editora Panini e que, apesar de ter esse nome, né, Mark Millar e Bryan Hitch, tá até na lombada falando que é a fase deles no Quarteto Fantástico. Não tem só esses criadores, tá? Também tem o Joe Ahern, Stuart Immonen, Steve Kurt, Neil Edwards e Tommy Lee Edwards. Mas, para falar só dos principais, o Mark Millar é o polêmico escritor que eu nem entendo direito porque causa tanta polêmica. Eu gosto muito do Mark Millar. Comprei, na verdade, ganhei esse ônibus de presente da minha namorada. E eu falei pra ela que eu queria, né? Que ela não manja muito de quadrinho, mas eu falei pra ela que eu queria só por causa do Mark Millar. Eu tento comprar tudo que ele faz, tanto que chegou recentemente aqui em casa 2 quadrinhos que eu comprei dele, do Millarwood, que é uma coisa que normalmente as pessoas não dão muita bola. Mas ele é um cara muito famoso por fazer obras como Guerra Civil, Supremos, Kick-Ass, entre muitas outras que ele fez, tanto pra Marvel quanto pra DC. Também ele fez aquele Superman Entre a Foice e o Martelo, que é a história do Superman comunista, que eu acho bem legal. E o Bryan Hitch também é um desenhista excelente, que fez quadrinhos como Supremos, junto com o Mark Millar. Fez também Authority, Liga da Justiça, Escada para o Céu, também entre muitos outros. São dois caras que produziram muitas coisas, então só citei alguns exemplos aqui. E apesar de ser um ônibus do Quarteto Fantástico, não tem história só do Quarteto Fantástico aqui, o que eu achei uma leve enganação, mas tudo bem. Mas esse volume aqui compila 27 edições, que são Quarteto Fantástico 554 a 569, Quarteto Fantástico Anual 32, Força Fantástica 1 a 4 e uma minissérie chamada Marvel 1985 1 a 6. E esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre um ônibus, né? Esse aqui tem quase 800 páginas. E para fazer o vídeo dele eu vou meio que comentar arco por arco que tem aqui dentro. E para fazer isso, como os arcos vão tendo relação entre si, talvez esse vídeo tenha um spoiler ou outro, mas eu considero que não são spoilers que vão estragar a experiência de quem estiver lendo. Então, assim, assista por sua conta e risco, mas eu acho que dá para assistir tranquilo caso você não tenha lido esse quadrinho. E também, como vai ser o primeiro vídeo que eu faço sobre um ônibus, comente aí se ficou bom esse formato, porque eu vou colocar as imagens das histórias conforme eu for falando. Enfim, não vou ficar segurando o volume como eu faço geralmente nos vídeos, porque é muito pesado, mas vamos lá. O quadrinho começa com um arco em 4 partes chamado Os Melhores do Mundo, em que nele aparece uma antiga ficante do Reed Richards, que é a Alyssa, que é uma personagem que foi criada pelo Chris Claremont durante a passagem dele no Quarteto Fantástico. E basicamente ela aparece, fala que precisa falar urgentemente com o Reed e avisa para ele que a gente fez uns cálculos aqui, eu e meu marido, né, porque ela é um gênio, uma gênia igual o Reed Richards, e o marido dela também é bem inteligente e está financiando um projeto porque ele é bilionário. Mas ela fala, a gente fez uns cálculos e o mundo vai acabar em 10 anos. A gente tem 10 anos para resolver isso. E o que ela e o marido estão fazendo é construindo um lugar chamado Neomundo, que é basicamente uma réplica exatamente igual da Terra, assim, com todos os grafites, com todas as rachaduras na calçada. Eles estão criando uma réplica exata da Terra numa outra dimensão para conseguir mandar toda a população para lá, porque a Terra vai acabar em 10 anos e não tem o que fazer. Então eles estão criando esse mundo novo e chamam o Reed para ajudar com isso. Mas esse primeiro arco vai ser muito centrado numa linha de defesa que eles têm, que chama Cap. E o Cap são robôs imensos que, teoricamente, ninguém consegue vencer eles, e eles atacam qualquer ameaça, assim, logo quando vê. E um desses robôs, um desses Caps, foge, e no mundo nosso, né, esse robô encontra, por exemplo, polícia, exércitos e coisas assim, e ele começa a matar todo mundo desenfreadamente.
e vai precisar do Quarteto Fantástico para salvar o mundo, né? É uma história que eu achei que tem uma resolução um tanto quanto forçada, que, assim, puxa totalmente o saco do Quarteto Fantástico, porque aparece praticamente todos os heróis da Marvel para ajudar ali, e ninguém consegue vencer ele, daí o Quarteto Fantástico vai lá e vence o bicho sozinho. Mas, ainda assim, eu achei uma história bem legal. Depois, o segundo arco que tem aqui no quadrinho chama A Morte da Mulher Invisível, e ele começa com o Dr. Destino, o Dr. Destino aparecendo no edifício Baxter, desesperado, meio machucado, assim, pedindo ajuda para o Quarteto Fantástico, porque ele está sendo perseguido por um bando novo, assim, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que é chamado de Os Novos Defensores. E começa uma briga ali, esse grupo consegue vencer o Quarteto Fantástico e sequestra o Dr. Destino. E a partir daí o Quarteto Fantástico começa a fazer as pesquisas e as procuras também para encontrar esse grupo e também para encontrar o Dr. Destino e descobrir o que eles querem. Aos poucos a gente vai descobrindo que esse grupo é formado por heróis que vieram do futuro, de um futuro que o mundo deles praticamente acabou, que na verdade seria o nosso mundo também, né? Mas no futuro acabou, e eles vieram para cá para pegar toda a população que eles têm no mundo deles e trazer para o nosso. Mas isso vai dar errado por uma série de motivos, e o que eles decidem fazer é mandar toda a população do mundo deles do futuro para o Neo-Mundo, que é o mundo que a Alissa e o marido dela estão criando no arco anterior. Eles mandam toda a população para o Neo-Mundo e meio que resolvem o problema ali com o Quarteto Fantástico. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, tanto nesses dois primeiros arcos como um pouco mais para frente, a gente vê também um novo relacionamento do Coisa junto com uma professora da antiga escola dele, né? Porque tem uma história que ele é convidado a visitar essa antiga escola para falar com os alunos, conhece essa professora nova, começa a ter um relacionamento ali com ela, e isso é muito bem construído durante todas as histórias. E a gente vê também o Tocha Humana, né? Sempre do seu jeito meio playboy, que quer aparecer em tudo. A gente vê o Tocha Humana formando uma banda de rock no qual ele seria o cantor, e também quando ele começa um relacionamento com uma criminosa sem que ninguém saiba. É bem interessante essas histórias, e tudo vai se ligando ali com a história principal que está sendo contada. Depois vem uma história de Natal bem bacana chamada O Monstro de Natal, que são em 2 ou 3 partes, se não me engano, em que o Quarteto Fantástico vai passar o Natal na casa de um primo distante do Reed, num lugar isolado, e lá eles vão ter que resolver um problema com um monstro que está ligado com o desaparecimento de crianças ali naquela região. É uma história bem legal também, mas é mais uma quebra ali entre as aventuras principais, né? Não é uma super história nem nada assim. E depois vem um arco envolvendo diretamente o Dr. Destino, em que os seres responsáveis pelo treinamento dele vão vir para a Terra, né? Eles são extremamente poderosos e têm o poder de viajar entre várias terras, várias dimensões, e eles estão destruindo todas as terras pelas quais eles passam, e eles vão fazer a mesma coisa aqui com a nossa Terra. Esse arco começa muito bem, mas lá pro meio dele muda o roteirista, né? O Mark Millar sai, porque na época ele estava com um problema de saúde, e entra o Joe Ahern, que eu nunca tinha ouvido falar nele, mas a partir daí cai bastante o nível, tudo fica muito apressado, e as coisas vão, assim, acontecendo muito, muito jogado, e acabou que eu no final nem entendi direito tudo o que aconteceu, acabei ficando meio perdido. Mas ainda assim não é uma história ruim, é uma história que vai te divertir bastante. Depois vem a história do Anual, que também é com o roteiro do Joe Ahern, e agora com os desenhos do Stuart Immonen. E o desenho do Immonen tá muito bom, tanto que eu demorei para perceber que não era o mesmo desenhista. Eu fui perceber só quando eu fui ver a primeira página que mostra os créditos, né? Daí que eu fui ver que não era o desenho do Bryan Hitch, mas o desenho dele tá muito parecido. E esse anual basicamente vai contar a história de uma mulher que aparece no edifício Baxter dizendo que tá grávida do Tocha Humana. Mas é claro que com o Quarteto Fantástico as coisas nunca são tão simples quanto parecem. O Quarteto Fantástico vai começar a investigar isso também. E vai ser uma loucura, eles vão entrar no corpo da mulher, eles têm
uma máquina que diminui o tamanho deles até um tamanho molecular, assim. Uma história bem viajadona, bem de ficção científica, mas uma história muito bacana também. E é aqui que acaba as histórias do Quarteto Fantástico nesse ônibus. Ainda tem mais 10 edições, sendo que 4 deles é da Força Fantástica, que pra mim aí é o ponto baixo assim, desse ônibus, é a pior história. Na verdade é a única que eu achei ruim mesmo, mas a Força Fantástica é o novo nome do grupo dos Novos Defensores que aparecem em um dos arcos anteriores, que são do futuro e tal. E agora eles são os heróis do Neo Mundo. E essa minissérie tem o roteiro do John Ahern também, com desenhos do Steve Kurt e Neil Edwards, que não são nada demais, assim, não são muito dignos de nota. Mas essa minissérie é muito, muito fraca mesmo. Envolve uma ameaça vinda do futuro que manipula os heróis. E é bem ruinzinho. Eu acho que nem precisava ter nesse volume, apesar de fazer referência ao arco anterior. Não aparece o Quarteto Fantástico, você não liga para os personagens porque eles acabaram de ser criados e apresentados. Enfim, é uma história bem inútil. Ela era inédita no Brasil até sair nesse encadenado, mas sinceramente por mim podia continuar inédita, não é nada muito legal não. Mas por fim, para mim vem o ponto alto do encadenado. Eu achei mais legal do que todas as histórias do Quarteto Fantástico, apesar de eu ter gostado muito das histórias, que é a minissérie Marvel 1985, que ela tem o roteiro do Mike Miller e os desenhos do Tommy Lee Edwards, que eu gostei bastante. E essa história só tinha saído uma vez no Brasil, na revista mensal da Marvel Max, e eu não entendi por que ela saiu nesse ônibus, porque não tem referência com nenhuma das outras histórias, nem nada assim, é só por ser do Mike Miller mesmo. E eu acho essa história boa o suficiente para ela ganhar um encadernado próprio, né? Mas como eu ganhei o ônibus, fiquei feliz de ter essa história aqui para conhecer ela, nunca tinha ouvido falar, e é uma história muito, muito boa. Essa história não se passa no universo Marvel tradicional, ela se passa no nosso universo, na Terra, no mundo real, e ela vai seguir um garoto de 13 anos, que ele é fã de quadrinhos da Marvel. Assim, logo nas primeiras páginas você vê ele numa comic shop comprando Guerras Secretas, conversando sobre quadrinho com um atendente. É uma coisa muito legal, uma coisa que a gente assim consegue se relacionar com isso, né? Vai seguindo ali os dilemas dele, que ele tem alguns problemas com o padrasto, o pai também não consegue se manter direito no emprego, e uma hora esse menino vai começar a ver tanto heróis quanto vilões da Marvel no mundo real. Aí a história vai contar por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo, quem está permitindo isso, né? Porque tem uma pessoa que meio que é o portal para esses heróis e vilões virem para cá. E é uma história bem violenta, né? Como eu disse, saiu a primeira vez na Marvel Max. A Marvel Max era um selo de quadrinhos adultos para os artistas fazerem histórias da Marvel, né? Por exemplo, tem o Justiceiro do Garfienes, enfim, várias histórias muito boas no selo da Marvel Max. E é bem violento, assim, os vilões vêm pro mundo e massacram as pessoas, o lagarto, sei lá, come a cabeça de alguém, e por aí vai. É uma história bem violenta mesmo, e que eu gostei demais, virou uma das minhas histórias preferidas do Mike Miller, e, assim, isso tá vindo de alguém que gosta muito do cara, né? Então, assim, realmente muito legal mesmo, e fiquei feliz de estar aqui nesse encadenado, apesar de eu achar que ela merecia uma série própria para mais pessoas conhecerem. Mas é isso. Isso é basicamente tudo que esse ônibus aqui do Quarteto Fantástico compila. Eu não sou muito fã do Quarteto Fantástico, nunca li muito deles, assim. Na verdade, não li praticamente nada. Fiquei completamente interessado por ele só por ser do Mark Miller, mas foi uma gratíssima surpresa. Tanto que eu não conseguia parar de ler, assim, porque o meu plano com ele era ler 3 histórias por dia e depois ler outras coisas, né? Porque o encadernado grande desse jeito, eu queria dar uma quebrada para não ficar tão atrasado nas minhas outras leituras, mas acabou que eu não consegui fazer isso. No primeiro dia que eu peguei para ler, eu li 10 edições e no segundo dia eu li 17 e acabei com o encadernado. Foi uma gratíssima surpresa, uma história de super-heróis muito, muito legal, que me deu saudade de ler essas histórias de super-herói aqui, né, um pouco mais modernas, porque ultimamente eu tô lendo muita coisa de super-herói clássica,
que sai nas sagas, tanto que um pouco tempo depois começou aquela promoção maluca no site da Panini, daí eu comprei os ônibus da Sociedade da Justiça da América, que é mais ou menos nessa mesma pegada, né, do super-heroísmo raiz, só que com uma pegada mais moderna. Eu tô bem ansioso para ler esses quadrinhos aqui também. Mas era isso que eu queria falar pelo vídeo de hoje, apresentar o ônibus do Quarteto Fantástico do Mark Millar para vocês. Comente aí se vocês já leram esse quadrinho, se vocês gostam, se vocês não gostam, o que vocês acham do marqueteiro do Mark Millar, que eu gosto muito. Comente aí também se você gostou desse formato de vídeo, né, analisando os arcos das histórias. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa dessa, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam para talvez fazer mais no futuro. Mas era isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou, como eu já disse, comente aí embaixo, deixa um like, se inscreva no canal. Se você se interessou pelo quadrinho, o link para ele na Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo. E fazendo qualquer compra por lá, mesmo não sendo de quadrinhos, você ajuda o canal com uma pequena comissão que permite que mais quadrinhos apareçam aqui para vocês. Mas era isso pelo vídeo de hoje, muito obrigado por assistir e um abraço.